Romanos capítulo de número 12. Romanos 12. Diz assim, eu vou ler aqui o texto completo, ok? Eu estou lendo na NAA, mas pode deixar na área, não tem problema. Vou fazer a leitura na NAA, que eu entendo que vai ser mais fácil da gente administrar algumas coisas aqui, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai de amor, nós te louvamos por tudo aquilo que já vivemos nesse culto, pela manifestação da sua graça em nós, pelo Espírito Santo que habita dentro de nós e a liberdade que o Senhor tem de falar conosco e de usar as nossas vidas. Agora, de forma muito especial, nós pedimos que esse mesmo Espírito fale ao nosso coração, alimente a nossa alma, alimente o nosso físico, a nossa mente, o nosso entendimento, e que possamos ser relembrados, temos parte com o Senhor e temos parte na igreja de Cristo, e assim precisamos viver em unidade, amor e comunhão sempre. Seja conosco, Deus, nos una cada vez mais e seja um momento espiritual, abençoador na vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana, irmãos, eu vi um post nas redes sociais de um homem, deixa eu só aumentar minhas coisas aqui, de 31 anos, eu não sei se você viu esse post, que ficou isolado numa ilha deserta. Quando os repórteres descobriram isso e foram ao encontro do rapaz, eles perguntaram para ele o seguinte: mas você ficou 31 anos isolado mesmo, sem ninguém? Ele disse sim. Depois eles perguntaram: mas por que você ficou esses 31 anos aqui isolado? Lembrando que ele não foi perdido numa ilha, ele se isolou numa ilha. E ele respondeu: para fugir de gente como você. E isso se tornou cômico nas redes sociais, né?
pessoal deu muita risada, falou muita coisa sobre isso. E às vezes, irmãos, essa é a nossa vontade, a vontade de fugir para uma ilha. Quem nunca sentiu esse desejo em meio aos relacionamentos conturbados, em meio à pressão da vida, de fugir, de se isolar, de ficar sozinho, não é verdade? Às vezes, esses relacionamentos, a vida como ela nos traz essas complicações e o nosso desejo instintivo é fugir, e às vezes é fugir de tudo. Um tempo atrás eu estava falando com a minha esposa, às vezes dá esse desejo, essa vontade de escapar desses problemas e de escapar também dos problemas dos relacionamentos que nós temos. Até porque relacionamentos, irmãos, de fato são complicados. As pessoas são complicadas, nós somos complicados, eu sou complicado, e não tem jeito, é nesse contexto que nós vivemos. Porém, todavia, entretanto, Deus nos fez para nos relacionarmos. Afinal, Deus é um Deus relacional, não é assim? Ele já se relacionava muito antes de criar todas as coisas, entre Pai, Filho e Espírito. E assim, quando ele cria todas as coisas, quando ele cria o parzinho dos animais, ele sempre cria em pares. Não é bom que o animalzinho esteja só. Não é bom depois que o homem esteja só e ele cria a mulher. Ou seja, nós fomos criados para sermos relacionais, mesmo com as adversidades dos relacionamentos. Mesmo que você se isole numa ilha ou queira se isolar, esse não é o plano de Deus para nós. Isolamento, afastamento nunca será o plano de Deus para as nossas vidas. Os autores do livro Relacionamentos, uma confusão que vale a pena, um deles é o Paul Tripp, que escreve, dizem que os relacionamentos em geral são a arena principal na qual Deus nos transforma à imagem de Cristo. São o campo de treinamento de Deus para nos preparar para a eternidade. Assim, o objetivo final de um relacionamento nunca será a felicidade, mas sim a santidade. É no campo dos relacionamentos que Deus nos prepara a imagem e semelhança do seu Filho, nos elevando a condições mais preparadas de vivermos a eternidade com Deus. Por isso, a graça de Cristo, a graça de Deus é a cola que mantém os relacionamentos unidos. É ela que gera, de fato, a verdadeira comunhão entre nós. Esse Senhor, por mais que tenha se isolado por 31 anos, por livre e espontânea vontade, embora estivesse confortável, ele não estava sendo santificado. Ele não estava sendo preparado para viver a eternidade. E ele não estava se conformando à imagem de Cristo. Porque a maneira como Deus faz as coisas em nós e também através de nós é a partir da vida das pessoas na sua vida. Lembre-se disso. É difícil? É difícil. É confortável? Zero conforto. É complicado? Muito complicado. Mas foi para isso que Deus nos fez, para nos relacionarmos. A comunhão é o antídoto do isolamento. Isolar-se é sempre mais fácil do que se relacionar, mas a Bíblia contrapõe essa postura. Ela propõe a comunhão cristã sempre como a solução e nunca como a problemática. Você não vai ver no escopo das Escrituras, diante de problemas, e foram vários que a Bíblia apresentou, perseguições e muitas outras coisas, você nunca vai ver a solução é se isole. Fique sozinho, corra, fuja, fique na sua casa. Não, pelo contrário. Estejam unidos, estejam em igreja, estejam juntos, perseverem juntos. A igreja do Senhor, nunca apenas o indivíduo da igreja. Sempre a comunhão é a solução das problemáticas nas Escrituras. Isso é muito importante. E então a gente tem que pensar algumas coisas, irmãos. Eu peguei algumas referências justamente dessa obra de relacionamentos. O que é comunhão? Quando essa palavra vem para você, você recebe comunhão, qual é a primeira coisa que aparece no seu imaginário, que a sua mente produz aqui? Talvez você, numa programação da igreja com as pessoas,
talvez você na mesa com a sua família, talvez você conversando com alguém, talvez um abraço, talvez um aperto de mão, alguma coisa vem e ilumina a nossa mente. Mas uma coisa que a gente precisa pensar e saber, e você precisa se lembrar disso, é que a comunhão, irmãos, foi criada por Deus, perturbada pelo pecado, e está sendo restaurada pela redenção em Cristo Jesus, e será transformada completamente na consumação. Então a comunhão, ela é uma criação de Deus, que foi complicada e deturpada com o pecado, que está sendo regenerada pelo sacrifício de Cristo e que vai ser plenamente transformada na redenção de todas as coisas, na consumação dos séculos. A comunhão é projeto de Deus, vem de Deus e é desejo de Deus para as nossas vidas. Embora a gente fale de comunhão, antes de comunhão ser o contato e o vínculo, comunhão é uma realidade do Evangelho. Sabe por que disso? Porque geralmente a gente faz coisas na igreja, programações, não faz? E de vez em quando nós fazemos programações em conjunto. E qual é o argumento que às vezes nós usamos? Não, pastor, nós vamos fazer essa programação porque é bom viver em comunhão. Nós vamos fazer essa programação porque nós precisamos gerar comunhão na nossa igreja, não é verdade? Não é assim que a gente pensa, às vezes, em programações de comunhão? Tá certo isso? Sim, mas também está errado. Tá certo e está errado. Porque comunhão não é um evento, e não é o evento que gera e cria comunhão. Quem cria comunhão é o Evangelho. Quem criou comunhão foi o Senhor. O evento pode facilitar a você a desfrutar da comunhão que Deus já criou. E alguns desfrutam mais da comunhão e outros desfrutam menos da comunhão. Mas quem criou a comunhão foi o Senhor. É mais ou menos o seguinte: o corpo é de Cristo. Quando Ele nos inclui no corpo, aí nós desfrutamos da comunhão. Mas quem nos incluiu? Cristo. Você pode desfrutar mais e menos. E o nosso grande desafio como igreja cristã é aprendermos a desfrutar da comunhão que Deus criou para nós. Então, isso já reconfigura um pouquinho a nossa mentalidade de gerar comunhão. A comunhão está aí. Ela existe, ela foi criada, ela foi comprada por preço de sangue. Além de ser criada, deturpada, ela está sendo restaurada. Cristo teve um esforço de unir o corpo novamente, de interligar as partes e de fazer povos separados, distintos, um só, uma só cidade, uma só cidadania, um povo, para nos lembrar de que nós somos criados para estarmos em comunhão, para estarmos cada vez mais unidos. Agora, quem desfruta mais, quem desfruta menos, assim o Senhor nos lembra de que essa comunhão é criada por Ele. Existe um risco real na igreja cristã hoje, nos dias de hoje, e isso pode acontecer conosco, que é o de estarmos fazendo muito. Às vezes a igreja, por vezes, pode se tornar uma igreja cheia de atividades, mas com pouca relação, com pouco relacionamento, com pouco discipulado, com pouco significado. E mesmo as igrejas com poucas atividades, o que também não é bom, tá? Pode se tornar uma igreja de atividades com um fim nelas mesmas. E não pode ser assim na igreja de Cristo. Qualquer coisa que a igreja de Cristo faz, qualquer atividade, qualquer projeto eclesiástico precisa ter a finalidade de glorificar a Deus e de nos edificar como corpo de Cristo, de nos fazer crescer no vínculo que Cristo já criou entre nós. Não podemos ser esse tipo de comunidade. Por isso hoje, eu quero convidar os irmãos para não sermos apenas uma mão que faz alguma coisa. Quero convidar os irmãos a não sermos consumidores da igreja, mas de ser alguém que desfruta da comunhão, saindo da ilha de isolamento que muitas vezes nós nos colocamos. Comunhão está muito além do vir aqui na igreja. Há um tempo atrás eu conversava com um recém-convertido e que ainda não entendeu, está apaixonado por Jesus, está lendo Bíblia, mas ainda não entendeu por que ele precisa de uma igreja, por que ele precisa estar na igreja. E quando ele entende em estar, ele está pensando, eu preciso achar uma igreja para ir de domingo.
E quem vive na igreja, se você vive na igreja há muitos anos, você sabe que a igreja se torna parte do seu dia, parte de quem você é. É estranho não estar na igreja, porque a igreja é mais do que um lugar onde você vai. E por mais que você ainda não tenha a nomenclatura certa do porquê isso acontece, você sabe que acontece. A igreja se mistura com o seu cotidiano, a igreja se mistura e os seus amigos estão aqui, a sua vida está aqui, você faz as coisas de fora da igreja, você trabalha fora da igreja, mas viver em comunidade é algo que se tornou parte de quem você é. E é difícil explicar isso para alguém que ainda não experimentou disso, né? Igreja é mais do que um lugar onde você vai aos domingos. Igreja faz parte de quem nós somos, faz parte do nosso gene, do nosso DNA em Cristo Jesus. Por isso a comunhão é o elo que nos faz viver na igreja em comunidade. Por isso, então, mais do que mãos que fazem alguma coisa, nós precisamos desfrutar da comunhão, saindo dessa ilha que muitas vezes nós nos colocamos. Mas para isso, é necessário, segundo o apóstolo Paulo, e aqui não é segundo o pastor Gustavo, entender mais a respeito do amor. O apóstolo Paulo sabia disso. Por isso, na sua doutrina, nas suas cartas, os relacionamentos devem sempre estar cercados de amor. E o apóstolo Paulo fala disso. Até quando ele vai falar de dom, ele fala de amor. Quando ele vai falar de relacionamento de servo e servo com o seu senhor, ele fala de amor. Quando ele vai falar de marido e mulher, ele fala de amor. Tudo que o apóstolo Paulo, o grande doutrinador da igreja, o grande teólogo, vai falar sobre Bíblia, vai falar sobre o Evangelho, ele está falando de amor, está ligado ao amor. Por isso eu li Romanos 12 completo. Porque a gente está acostumado a Romanos 12, renovar a nossa mente, oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos 12, estou cansado, já sei Romanos 12. Mas Romanos 12 está falando de amor o tempo todo. O restante do capítulo está falando de relacionamento, está falando de amor. E é a partir dessa renovação da mente que nós vamos viver tudo aquilo que Romanos 12 vai dizer e que nós lemos. Ele chega a dizer, o apóstolo Paulo, que não devemos nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Romanos 13, 8 a 10, depois você pode dar uma lida, ele vai dizer, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei, e ele desenvolve isso no texto de Romanos, e é por isso que nós lemos Romanos 12, Paulo fala constantemente do amor. Como podemos desfrutar da comunhão de Deus, que Deus já criou e conquistou para nós em Cristo? A partir do vínculo do amor. E nós vamos passar rapidamente sobre alguns versículos, não vou passar sobre todos, mas nós vamos falar sobre isso nessa manhã, tá? Então nós precisamos compreender o princípio do amor. Olha o versículo 9, vou pedir para os meninos colocarem o versículo 9 aí, para projetar para nós. O amor seja sem o quê? Hipocrisia. Ontem também eu vi uma charge falando sobre hipocrisia. Alguém comentou de forma sarcástica, ainda bem que existe a hipocrisia, porque eu posso fazer as coisas que em algum momento eu disse que não podia fazer, e eu posso mudar de ideia e fazer, e começar a viver a partir do que eu quiser fazer. Ainda bem que existe a hipocrisia, eu posso em qualquer momento fazer o que eu falava que eu nunca faria, né? Mas a hipocrisia ela é um problema nas Escrituras, e o amor deve ser, para o apóstolo Paulo, verdadeiro. Não pode ser um amor fajuto, tem que ser um amor verdadeiro, sincero, franco. Às vezes a gente passa a imagem de pessoas amorosas, passa a imagem de pessoas que se preocupam, mas às vezes nós não somos. Há coisas que parecem amor, mas podem ser fingimento. Existem relacionamentos que podem parecer carinhosos, mas são apenas protocolares. Pessoas podem ser gentis somente por serem educadas e não porque amam você. Irmãos, é óbvio que a educação é maravilhosa, é importante sermos educados, mas no caso dos crentes, educação não é suficiente. Sermos educados não é suficiente, porque o amor deve ser sem hipocrisia.
Você precisa ser educado e precisa ser amoroso. Você não pode ser apenas um gentleman ou uma moça de respeito, educada, fina. O texto do versículo 9 de Romanos 12 diz que o amor deve ser sem hipocrisia, e esse termo no grego traz muitas nuances. Diz diretamente respeito a pessoas que viviam apenas de convicções inexistentes. Esse é o termo hipocrisia no grego. Pessoas que vivem de convicções, mas que não existem. É estranho pensar, né? Mas é o jeito que o grego pensa hipocrisia. Uma convicção eu tenho, mas ela não existe. Como isso? Como isso pode ser manifestado? Através das atitudes. Porque tem gente que pode dizer assim, olha, eu até queria me relacionar com fulano, mas a Bíblia fala que o amor tem que ser sem hipocrisia. Como eu não consigo amar, eu quero essa pessoa longe de mim. Você já viu pessoas dizendo isso? Não quero o mal daquela pessoa, pastor, só quero ela longe. Não tenho nada contra ela, eu perdoei. Eu só não quero ficar próximo. Quero uma certa distância, eu quero uma medida protocolar, restritiva. Nada contra ela, pastor, imagina. Não tenho nada contra essa pessoa, só não quero ela no mesmo lugar em que eu estiver. Nada contra ela mesmo, você tem, meu irmão. Imagina se tivesse alguma coisa, né? Não tenho nada contra, pastor, mas assim, se ela sentar perto de mim, eu levanto e sento em outro lugar. Irmãos, que esse tipo de fala seja das pessoas que estão fora do contexto do Evangelho, não sejam as nossas falas, aqui tem que ser diferente. A nossa disposição precisa ser franca, verdadeira, afetuosa, amorosa. Se você não ama alguém afetuosamente, aprenda a amar servindo gentilmente essa pessoa. Fazer o que deve ser feito, em vez de fazer aquilo que você quer, é o que a Bíblia chama de batalha espiritual. Sabia disso? Batalha espiritual não é como alguns descrevem, né? Eu vi demônios, eu fui ao terceiro céu, eu fui para o inferno, eu desci o inferno 5 vezes, lutei contra demônios. Isso não é batalha espiritual. Batalha espiritual é você não querer fazer alguma coisa, ou melhor, querer fazer alguma coisa, lutar para fazer aquela coisa, mesmo que os seus impulsos não queiram. Mesmo que a sua carne pulse. Isso é batalha espiritual, e a gente está constantemente em batalha espiritual. Direto e reto eu quero fazer alguma coisa que eu não consigo, ou não quero fazer alguma coisa que meu corpo está me levando para fazer, e eu tenho que lutar contra isso. Batalha espiritual é o que o apóstolo Paulo está falando, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero eu estou fazendo o tempo todo, e isso me mata de raiva. Isso é batalha espiritual na vida do cristão. Por isso às vezes vai ser difícil, meu irmão, minha irmã, você sentar do lado, você querer ver, mas a palavra de Deus nos ensina que a comunhão já foi criada e nós temos que desfrutar dela. Há pessoas de quem você não pode não gostar afetuosamente, mas isso não significa que você não possa servi-la gentilmente. E não precisa fazer careta. Fazer apenas aquilo que se tem vontade é o que a Bíblia chama de egoísmo. O egoísmo é sempre centrado no eu, enquanto o amor é centrado no próximo, no semelhante. O egoísmo é movido pela satisfação e pelas vantagens pessoais. O amor é movido pela necessidade que eu tenho do outro. O egoísmo frutifica em relacionamentos quebrados. O amor frutifica em relacionamentos restaurados. Irmãos, nós não somos chamados para amar por vantagem. Nós somos convocados, chamados, vocacionados para amar de verdade, pois foi com esse amor que nós fomos amados, e esse é o princípio do amor. Eu vi um vídeo também, até mandei para minha esposa, de alguém conversando sobre ter filhos, e era um diálogo, né, entre duas pessoas, não sei se era numa entrevista ou num podcast, e um dizia assim para o outro, olha, eu vejo o pessoal tendo filhos, e eu vejo as pessoas dizendo assim, que é um amor sem igual, é maravilhoso, porque eu não tive antes.
E essas pessoas estão com olheira, essas pessoas estão cansadas, essas pessoas foram num lugar, o filho chorou, teve que ir embora mais cedo, essas pessoas estão com a casa de pernas para o ar, com a roupa suja, e essas pessoas estão falando, olha, é maravilhoso ter filho, é um amor sem igual. E ele caçoando, né, para um que estava falando sobre família. E aí a resposta de um pai de família ali foi a seguinte, olha, o amor para um filho, ele é muito diferente. Porque o amor para um filho não é meritocrático. O amor para um filho, ele é aumentado na medida que o filho precisa, não na medida que ele merece. E quanto mais ele precisa, mais você ama. E quanto mais ele precisa do seu amor para ser feliz, mais feliz você é. Porque o amor para um filho não é meritocrático. O amor para um filho é dádiva, é entrega. E quanto mais o filho precisa do seu amor, mais seu amor aumenta e mais feliz você é por entregar esse amor. O amor para um filho não é egoísta. Mas eu queria que nós nos lembrássemos de uma coisa. Não eram dois cristãos conversando. Mas o amor de Cristo para conosco também não é meritocrático. O amor de Cristo para conosco, a forma com que Ele nos amou, é uma dádiva. Nós precisávamos que Ele nos amasse, para que não fôssemos condenados, e ainda bem que Ele nos amou. Assim como discípulos desse Cristo, também somos chamados a amar como dádiva. Por mais difícil que seja, por mais que a pessoa não mereça, somos chamados a entregar o amor na medida da necessidade que alguém precisa ser amado. As pessoas mais difíceis, meus irmãos, as mais complicadas, de personalidade ríspida, de personalidade dura, são as que mais precisam de amor. Porque só o amor pode transformar um coração ríspido, duro, orgulhoso. Também a coisa que precisamos desfrutar dessa comunhão é para sermos a igreja que precisamos ser, olhando para as Escrituras, não uma igreja somente com eventos, mas uma igreja que de fato transborda o amor. Então, em segundo lugar, se em primeiro lugar nós precisamos compreender o princípio do amor, em segundo lugar, precisamos reconhecer a justiça que existe no amor, a justiça do amor. E aí nós vemos que para sermos uma igreja que não está cheia apenas de eventos protocolares e cheia de atividade, precisamos ser uma igreja cheia de discipulado, verdade e amor. Precisamos de justiça. A continuação do versículo 9 aí de Romanos: odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Apeguem-se ao bem. Nossa visão de amor geralmente é confusa e subjetiva. E isso pode acontecer porque não temos clareza bíblica sobre o que é o amor. O amor é mais do que um sentimento, é mais do que uma palavra. O amor é altruísta, ou seja, não é egoísta nem voltado para si. A nossa cultura vai dizer, ame a si mesmo. A Bíblia vai dizer, negue-se a si mesmo. A nossa cultura vai dizer, você tem que se priorizar. A Bíblia vai dizer, você tem que priorizar o outro. A nossa cultura vai dizer, se você não se amar em primeiro lugar, não vai amar mais ninguém, valorize-se. Não é assim que a gente ouve? Ame você. O Evangelho vai dizer, você tem que amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo, como a si mesmo. Não preciso explicar isso como a si mesmo, né? Semelhante, como você é. Tem nariz, o pastor Eliezer gosta de falar isso, né? Tem nariz como você, orelha como você. Não é que você tem que ficar se amando, não. É amar o próximo, porque o próximo é como você. É o seu semelhante. Então, em lugar nenhum, no Antigo e no Novo Testamento, temos um mandamento para amar a nós mesmos. Não existe isso. Porque o amor próprio, quando se torna egoísmo, é o obstáculo que faz você deixar de amar a Deus e ao próximo. O mundo diz que você não consegue amar ninguém sem amar a si mesmo em primeiro lugar. Na verdade, se você amar a si mesmo em primeiro lugar, não amará ninguém. Está vendo a lógica da Bíblia como é diferente? Se eu não me amar, eu não consigo amar ninguém lá de fora. Aqui dentro pelo contrário. Se você se amar, aí que você não vai conseguir amar o próximo. Aí que você não vai conseguir amar o seu semelhante. Tem um livro
que ele, assim, é um livro que você precisa ler. Se tem uma recomendação que o pastor Gustavo faz, é que você compre esse livro, adquira esse livro. Fininho, você lê nele numa sentada. Chama Ego Transformado. Ego Transformado. Um livro fantástico, pequenininho, curtinho, que fala da vida do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, o autor vai trabalhando isso, talvez o apóstolo Paulo nem tivesse essa questão de autoestima ou baixa estima, porque a sensação que dá e a forma com que o apóstolo Paulo fala é que estima nem existe para ele. Ele se olhava no espelho e ele queria ver a Cristo. Ele fazia as coisas querendo apontar para Cristo, pelo menos esse é o desejo do coração dele. E talvez esse seja a luta dele contra o ego sempre. Mas o apóstolo Paulo dá um exemplo de como nós precisamos parar de amar a gente um pouco. Meu irmão e minha irmã, não tem coisa mais libertadora do que você e eu pararmos de querermos ser a ovelhinha mais bonitinha do aprisco, a mais importante. E quando cada um começar a pensar no outro, vai ser tão gostoso viver como igreja, vai ser tão gostoso viver em comunhão, porque não quer dizer que as minhas demandas e o que eu preciso vai ficar de lado, mas alguém vai se preocupar, alguém vai te ajudar, o corpo vai estar bem ajustado, o corpo vai estar bem unido. É a mesma coisa de um relacionamento conjugal. Eu estou namorando, eu estou casando porque essa pessoa me oferece tal coisa, e quando parar de oferecer, larga? Não. Se os dois tiverem a mentalidade, o que eu posso fazer nesse casamento, o que eu posso fazer por ela, o que eu posso fazer por ele, não vai ficar mais bem ajustado essa relação? É a mesma coisa na comunhão da igreja. O amor é altruísta, ele não é egoísta nem voltado para si mesmo, ele se dirige ao outro. E além de ser altruísta, o amor é uma volição, ou seja, um desejo, uma decisão. Ele não é apenas sentimento, nem apenas uma decisão racional. Existem pessoas que falam assim, o amor é válido para todas as coisas, mas irmãos, o amor não é apenas um sentimento nas Escrituras, como também não é apenas uma decisão racional. E talvez você tenha ouvido isso na igreja, amor é decisão, amor é decisão. Não é só decisão. Talvez até em contos de casais a gente ouve isso, né? Que o amor é decisão, mas não é só decisão. Ele é uma decisão, mas ele também é sentimento. Ele é as duas coisas. Restringir o amor a uma decisão ou a uma atitude é empobrecer o amor. É por isso que o amor é uma volição, porque une afetos e sentimentos, mas também é uma decisão racional. Se você não sente, não faz nada, você não ama. Mas se você apenas faz e não sente nada, você também não ama. A volição une os dois aspectos. Por fim, o amor é essencial, ou seja, ele faz parte de quem nós somos. E quem a Bíblia diz que essencialmente é amor? O próprio Deus. Deus é amor. E quando Ele nos faz a sua imagem e semelhança, Ele nos dá a capacidade de amar. Animais não amam. Plantas não amam. Nuvens não amam. Inteligência artificial não ama, viu? Peixe beta não ama. Tem gente que gosta muito, né, de animaizinhos. Sabe quem também não ama? Demônio não ama. Anjo não ama. Sabe quem ama? Deus e a humanidade. Somente. Você pode amar o seu pet, mas ele não tem a capacidade de amar você de volta. Ele pode reagir instintivamente e você pode entender que ele ama você, mas ele não te ama. Você está interpretando as ações dele como amor. Ele é muito apegado, fica ansioso, late quando você sai, fica preocupado. Instinto não é amor. Quem ama? Deus e a humanidade. Nós somos os detentores do amor de Deus. Eu entro às vezes nos comentários
de publicações de bichinhos e sempre tem alguém comentando assim, né? O amor mais sincero que existe. Cachorrinho, gatinho. Né? Você ama, mas ele simplesmente não tem a capacidade de responder ao seu amor, porque não é imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor. Deus é amor. Ou seja, nós fomos criados com a capacidade de amar. O amor que você precisa, o amor que nós precisamos, não é a plantinha do seu jardim, não é o seu trabalho, não está no seu dinheiro, não é o videogame, não é a sua casa. O amor que você precisa está em Deus. Você não tem escolha de deixar de amar, você precisa simplesmente ordenar os seus amores e calibrar para onde eles estão voltados. Já reparou que na Bíblia nunca se vê nunca foi falado que o amor vai acabar? 1 Coríntios 13 fala que no fim o amor esfriará, mas acabar não. Porque nós somos criados com esse princípio elementar, está no nosso gene, no nosso DNA, nós amamos. A pergunta que a gente deve fazer é o quê? A gente ama alguma coisa. Ah, mas o fulano é sociopata, psicopata, não consegue amar, ele consegue. O sociopata ama suas próprias vontades, suas próprias inclinações, seu próprio eu. Ama até o que ele faz, ama até os seus pensamentos. Ele ama. Alguma coisa ele sente. Nós somos projetados para amar. A pergunta é, o quê? Quem nós amamos? Quem nós amamos? Nós não precisamos e não podemos parar de amar. Precisamos ordenar os nossos amores, porque o amor é altruísta, nunca é para si mesmo, é sempre para o outro. O amor voltado para si é o orgulho e o egoísmo. O amor é uma volição que une tanto intelecto quanto sentimento e afeto, mas ele também é essencial, faz parte de quem somos. Essa é a definição. Essa é mais do que um conceito, é uma definição muito maior do que isso. A definição de que o amor é altruísta, uma volição e essencial, descreve uma pessoa, descreve alguém. É uma volição, é altruísmo, eu amo, é um desejo, faz parte de quem eu sou. Porque o amor não é apenas uma ideia, o amor é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. E nós estamos numa caminhada, tentando ser parecidos com Ele. Jesus Cristo amou e ama muito. E Ele ama do jeito certo. Ele ama como se deve amar. E a nossa jornada nessa terra é nos assemelharmos a Cristo nesse amor. Assim é a jornada do amor para o apóstolo Paulo. Jesus odeia o mal, e por isso o versículo 9 diz, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Porque o amor aceita a todos, mas não aceita tudo. Não aceita tudo. O amor é por todos. O amor deve ser entregue a todos, mas não a tudo. E essa é uma distinção que o apóstolo Paulo está fazendo. É por isso que precisamos aprender a resolver os conflitos entre nós. Paremos de fazer vista grossa para aquilo que Deus não faz vista grossa. Chama o seu irmão, conversa com ele, resolva a situação. Olhe nos olhos, seja misericordioso, não aponte o dedo, estenda a sua mão. Nós não podemos achar que está tudo bem, porque estamos numa guerra fria, na qual as pessoas não se relacionam. Não, pastor, mas já passou, águas passadas. Tá, mas vocês não conversam até hoje. Águas passadas, parece que não. Nós não podemos compactuar com a injustiça. Lembre-se, relacionamentos machucados que permanecem sem tratamento transformam-se em relacionamentos inflamados. Não é que você tem que ficar cego. Não é que a pessoa pode fazer gato-sapato de você. Mas o nosso dever e a nossa inclinação deve ser, eu preciso resolver o meu problema com o meu irmão. Eu preciso resolver. Preciso pedir perdão, mesmo não estando errado. Eu preciso tentar entender. E vou dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Se você ainda não faz o exercício de se colocar no lugar do outro e tentar entender o porquê uma situação mal resolvida entre vocês
foi interpretada da forma que foi para ele, faça esse exercício. Mas se mesmo assim, fazendo esse exercício, você não conseguir entender, procure e pergunte. Porque às vezes vai fazer sentido na sua cabeça. Eu tenho aprendido isso. Algumas coisas aconteceram na minha vida, com relacionamentos, que eu percebi que às vezes faz muito sentido uma coisa na minha cabeça, um problema, uma visão, mas quando eu ouço alguém ou algo, eu às vezes não concordo, mas eu entendo o porquê a pessoa pensou daquela forma, eu entendo os motivos, e às vezes fica muito mais fácil de perdoar, de tentar buscar restauração, quando faz sentido na nossa cabeça o problema daquela situação. Deus nos chama para amar uns aos outros o suficiente para resolver os conflitos entre nós sem hipocrisia e com verdade. Por quê? Amor sem justiça é hipocrisia, e comunhão não brota no solo da falsidade. Percebe que a gente está indo fundo aqui. Não é comunhão por comunhão, não é relacionamento por relacionamento. Precisa ser um relacionamento verdadeiro. Ah, pastor, se a Bíblia está falando que eu tenho que amar, que eu tenho que perdoar, então eu vou passar por cima. Não vai, aquilo lá vai ficar brotando no seu coração e você vai pôr uma máscara do amor, uma máscara da falsidade, e não existe pior relacionamento do que esse. Máscara de falsidade. Sabe aquela pessoa assim, que você está vendo que teve alguma coisa entre vocês e ela, não, tá tudo bem, não, preocupa não. E às vezes lá no fundo do coração dela você sabe que ficou um ruído, ficou um problema. É difícil até se relacionar com pessoas assim, que não são honestas. A psicologia diz que essas pessoas são fleumáticas, né? O fleumático é assim, ele, tá tudo certo, tudo ok, não quer guerra com ninguém, não quer problema com ninguém, mas às vezes cria uma raiz de amargura no coração dessas pessoas. Nós somos chamados a procurar resolver os nossos conflitos, amar de verdade, não deixar nenhum resquício de inimizade, buscar solução, encontrar a solução. E terceiro e último ponto, para terminar, precisamos então praticar esse amor. Por fim, se queremos desfrutar da comunhão que Deus já conquistou na cruz, não precisamos apenas entender o princípio do amor e a justiça do amor, precisamos praticar esse amor. E o texto mostra várias atitudes práticas que respondem ao amor, não é? A gente leu Romanos 12 inteiro, depois você pode ler na sua casa de novo. A primeira delas é a mutualidade compromissada. O que é mutualidade? É uma via de mão dupla. Versículo 5 diz: embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Versículo 10: amem uns aos outros com amor fraternal. Tem que ser via de mão dupla. Tem que ser, como é que as pessoas gostam de dizer? Recíproco. Reciprocidade. Palavra linda. E hoje tudo é reciprocidade, resiliência, né? Não sei se é tão praticado assim não, como as pessoas gostam de falar, né? Essa expressão uns aos outros repete-se em muitos outros lugares das Escrituras. Por exemplo, animem uns aos outros, perdoem uns aos outros, edifiquem uns aos outros, sirvam uns aos outros, levem os fardos uns dos outros, encorajem uns aos outros, sejam bondosos e atenciosos uns para com os outros, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, cuidem uns dos outros, usem seus dons para o bem uns dos outros. A Bíblia está recheada de reciprocidade. Você quer um lugar de reciprocidade, é a Bíblia. Via de mão dupla. Acabou? Não. Reúnam-se uns com os outros, hospedem uns aos outros, orem uns pelos outros, cumprimentem uns aos outros. Isso tudo é Bíblia. E tem gente que acha que se cumprimentar o outro, a mão vai cair. Né? Aqui em São Paulo é tenso, tá? A gente é de Minas. Mineiro, se você começa uma conversa, prestador de serviço, um restaurante, algum lugar assim, oi, tudo bem, um cumprimento, alguma coisa assim, o cara nem te atende. Acho estranho, esse rapaz não é daqui não. Aqui é normal, a gente já percebeu, não tem problema. Mas nós somos chamados a cumprimentar uns aos outros. Bom dia, tudo bem, está precisando de alguma coisa, né? O básico, e aí não é regra de etiqueta, é Bíblia. É Bíblia. Nós não podemos ser igreja assim.
Nós não conseguiremos ser cristãos assim. Como podemos estar no corpo de Cristo tratando o nosso irmão como se ele fosse uma enfermidade e querendo dar preferências ou expulsá-lo do corpo? Está errado, está errado. Paul Turner, nesse mesmo livro que a gente já falou aqui, diz que existem duas coisas que o homem não pode fazer sozinho: casar e ser crente. Duas coisas que o homem não consegue fazer sozinho. E o homem gosta de fazer coisas sozinho, né? O homem, gênero masculino também. Assim como o casamento precisa de outra pessoa para se realizar, o cristianismo implica um corpo ao qual pertencer e no qual servir. Precisamos de compromisso uns com os outros. Versículo 10. Quanto à honra, dê preferência aos outros. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia vai te estimular o tempo todo a parar de pensar em você demais. Infelizmente para nós. É sempre o outro. É sempre uns aos outros. É sempre amor ao próximo. É sempre olhar para o semelhante. É sempre amar a Deus e amar o próximo. Nunca ficar olhando para dentro só. Nunca ficar pensando em si mesmo só. O próximo, o próximo, o próximo. Reconheça os outros. Honre os outros. Chegou alguém atrasado? Está errado, mas ceda o lugar para a pessoa. Por quê? Isso mais diz respeito à sua generosidade do que à falha dela. Honra. É o que está falando, honre uns aos outros. Versículo 16 diz: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ou seja, honrar generosamente é priorizar os outros. Quando um cristão olha para o seu irmão, vê ali não somente a imagem do Criador, mas o próprio Cristo que habita nele. Por isso Paulo escreve: priorizar o outro não é apenas pensar menos de si, é esvaziar-se de si, abraçar a humildade e renunciar ao orgulho que distorce o amor e a comunhão. Frequentemente o orgulho se manifesta na comparação que a gente faz uns com os outros. Frequentemente. C.S. Lewis diz que o orgulho não se contenta em ter, mas em ser mais do que os outros. Costumamos dizer que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso é uma ilusão. Na verdade, elas se orgulham de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas do que os outros. É sempre uma comparação. Sempre uma comparação. Então aqui temos um contraste gritante. A cultura diz: ame a si mesmo, coloque-se no centro. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo e honre o próximo. A cultura diz: pense em si mesmo, na sua história, nas suas dores, nos seus sonhos, o tempo todo. A Bíblia diz: Jesus pensou em você na cruz, então você é livre para honrar e pensar nos outros a fim de honrá-lo. Esse é o contraste da vida cristã. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na tribulação e perseverem na oração. Nós somos chamados, irmãos, a estarmos com Cristo, perseverando com Cristo, para então podermos viver em comunhão, fazer pelo próximo, atentos, vigilantes, vivendo o amor cristão nas nossas vidas. Amém? Que esse seja o motivo de tudo que nós fizermos nessa igreja. Que esse seja o motivo de nós estarmos aqui domingo, de nós estarmos aqui durante a semana. Que o amor seja o sentimento e que a comunhão seja desfrutada, porque a comunhão foi comprada com preço de sangue na cruz. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai de amor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã, reunidos como igreja em comunhão, comunhão comprada pelo sangue de Cristo Jesus, e que o amor seja o vínculo, o elo das nossas vidas, que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, e que possamos desfrutar dessa comunhão cada dia mais, que esse seja o motivo de nós servirmos, e que nós possamos, ó Deus, estarmos desfrutando e aperfeiçoando esse vínculo, essa unidade no Espírito, no vínculo da paz, na graça de Cristo Jesus, que nos preenche, nos capacita, nos unge
e nos aperfeiçoa no amor. Pai, se há alguém aqui nesta manhã que tem dificuldade em amar, que o Senhor aumente, potencialize o amor nos corações. Que o Senhor edifique a nossa vida e nos faça semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo. Assim, Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Amém.